Vamos então começar o 12º capítulo, Julgamento e Amor. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos no ambiente. Conquanto as afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade, como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Então eles podiam andar pela cidade, ali no centro, nas periferias, como eram os lugares onde estavam abrigados os espíritos menos esclarecidos, né, mais infelizes, eles só poderiam ir com assistência, né, com acompanhamento. É como algumas alas de hospital, que o voluntário ele só pode entrar com autorização, para que não se choque, para que não atrapalhe os trabalhos, né, atrapalhe o desenvolvimento do doente que está ali. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas, se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. Eles pediam para trabalhar, para poder rever, voltar à terra, e não era permitido. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida ali uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos. Fantino prometera conduzi-la, com o preciso consentimento dos benfeitores, a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. À noitinha, puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Sensibilizada, monologava intimamente, abre aspas, como poderá o convívio dos entes mais caros e porque se apoiava ali, como perdera o convívio dos entes mais caros e porque se apoiava ali no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez, fecha aspas. Perdão. Então ela está ali se perguntando para si mesma, né? Onde estão meus entes queridos, aqueles que desencarnaram antes de mim? E eu não consigo encontrar, eu não os vejo, e estou aqui apoiada numa pessoa que eu vi uma vez, né, na Terra, é uma pessoa com quem eu não tenho laços de afinidade ou de parentesco. Eles têm uma
Eles se sentem bem, eles têm desde o primeiro encontro eles têm uma amizade ali entre eles. Mas não é a mesma coisa como o pai, a avó, as pessoas que desencarnaram antes dela, né? Perdão. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumara no mundo. Perdão. A gente vê que as paisagens são mais bonitas, não diferem, é uma dimensão só diferente daqui do planeta Terra, mas é banhado pelo mesmo sol, pela lua. Com imagens talvez mais claras, mais bonitas, mas a mesma imagem. De quando em quando, permutava com Fantine uma que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo que primava pela simplicidade. Perdão. Figurando-se enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. Enorme pombal, que era um prédio na vertical, né, de apartamentos. Por isso que ele designa aqui com um termo que se usava muito nos anos 60, né, de prédios com apartamentos sendo chamados de pombal. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme liliácea esculpida em mármore alvíssimo. Então, é uma forma de lírio, né? A liliácea é uma parente do lírio, é uma forma de lírio esculpido no mármore alvíssimo. Então, uma flor, o púlpito é uma forma de flor ali no mármore muito branco, alvíssimo. Isso é uma coisa linda, né? Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas, abre aspas, Templo da Nova Revelação, fecha aspas. Então, se é um templo da Nova Revelação, é um templo do Espiritismo. Abre aspas, casa consagrada ao culto do nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Uma casa de culto a Jesus é uma casa cristã. Então, ali nós estávamos numa casa que falava do mundo espiritual e falava principalmente dos ensinamentos de Jesus, né, do cristianismo. Ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos na excelsa pintura pareciam falar de vida e onipresença. Então ela fala que só tinha um quadro do Mestre Jesus, né, o semblante presumível do Divino Mestre. Talvez até a Evelina coloque como presumível uma imagem, porque deve ser um pouco diferente das que ela estava acostumada a ver aqui na Terra, porque ali eles têm uma colocação mais clara, né, da imagem de Jesus, pelos registros acásicos, por uma série de coisas. Nós aqui na Terra, nós temos o relato do Públio Lentus, que é o Emmanuel, na época que ele era senador romano, e isso não em livros espíritas, nos registros romanos, que se encontra guardado no Vaticano. Tem uma carta do Públio Lentus ao imperador, que o imperador manda ele lá, né, em Jerusalém, para saber o que estava acontecendo, o que os israelitas estavam colocando lá sobre um perturbador da ordem, e ele descreve Jesus como diferente da raça, daqueles judeus dali, porque ele era muito alto, né, com feições muito nobres, muito fortes, com o cabelo castanho avermelhado, os olhos claros, né, o cabelo
repartido a Nazareno, que é repartido no meio, a barba também repartida pela forma dos nazarenos, que é repartida no meio, e muito bonito como a mãe. No Velho Testamento a gente vê essas referências de filho de Maria, e colocando como Maria era uma mulher que se chamava a atenção por ser muito bonita. E o Públio Leitos coloca lá que é um homem muito bonito e que tem as feições da mãe, que era uma mulher muito bonita. Então ele era diferente dos judeus da época. Sentada com Fantino, desculpa, vou voltar aqui. Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas, abre aspas, Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas, ao invés de quaisquer símbolos ou escultura, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Sentada com Fantine lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos serenos uns e ansiosos outros, que o cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Em dado instante, qual se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter através de porta oculta à observação do auditório, um homem, envergando túnica lirial, surgiu e saudou a assembleia reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto e, em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. Então a gente vê ali um sacerdote com as vestes liriais, ou seja, vestes alvas, né? Perdão. E que faz uma oração comovedora ali no púlpito. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livros, e leu os versículos números de 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Aqui é uma coisa interessante, porque nós vimos, né, num dos livros passados, se eu não me engano, foi Entre a Terra e o Céu, em que a gente assiste uma palestra de um espírito muito elevado, que eles precisam do ectoplasma ali dos trabalhadores para ajudarem a ele se plasmar ali, porque é um espírito extremamente elevado para vir até aquela colônia, e ele, quando aparece, ele aparece com o Evangelho, né, com o Novo Testamento embaixo do braço. E o mentor que está ali com o Alexandre, com o André Luiz, coloca para ele que ele estuda o tempo todo o Evangelho. Então o Evangelho é para ser estudado o tempo todo aqui na Terra, porque nós vamos ver os espíritos mais elevados estudando o Evangelho o tempo todo no plano espiritual. Às vezes a gente vê alguns irmãos na casa espírita que não querem estudar o Evangelho, querem ficar só dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sermão da Montanha, e algumas parábolas. E a gente precisa entender, precisa assimilar, precisa estudar o Evangelho, que nós vamos estudá-lo pela eternidade, para tentar assimilar e compreender nas suas entrelinhas todos os ensinamentos que nós temos ali. Então, o que ele coloca aqui, que ele abre Mateus 7, então nós vamos ver que Mateus 5 é o começo do Sermão da Montanha, o 6 é a continuação, o 7º também, o final do 7º é onde Jesus faz a oração, onde ele ensina a orar, ele termina, né, o Sermão da Montanha com a oração do Pai Nosso, nos ensinando a orar.
Então aqui ele vai falar no capítulo, logo no comecinho do capítulo 7, de 1 a 4, quando ele diz, abre aspas, não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Fecha aspas. Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento deles se exteriorizava em forma de larga auréola de luz que se lhe alteava da cabeça a maneira de chama, elevando-se cada vez mais. Então eles viram que ele se concentrou na palavra de Jesus, aí eles viram que uma auréola, né, de luz que aumentava e que se elevava cada vez mais surgiu na cabeça desse expositor, né, desse explanador. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes, e o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respigaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tessitura de sabedoria e beleza. Vamos lembrar o Pentecostes, que foi quando Jesus reuniu os apóstolos em praça pública depois do seu desencarne e colocou que eles fossem pregar e que eles realizassem em nome dele a cura e todos os trabalhos. E via-se línguas de fogo, né, que se coloca que essas línguas de fogo eram de espíritos santificados, espíritos iluminados, espíritos elevados, que estavam ali auxiliando a manifestar a mediunidade de cada um daqueles apóstolos que estavam ali, que foi marcado como o dia do Pentecostes. A partir dali eles passaram a curar, passaram a ter a sua mediunidade aflorada para trabalhar em nome de Jesus. Irmãos, ele começa aqui, né? O sacerdote começa aqui. Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros. Então, até ontem, nós acreditávamos no nosso poder de julgarmos uns aos outros. Encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem por nossos princípios. Infelizmente, aqui na Terra, as coisas são assim. As pessoas que não pensam como nós somos nossos inimigos. E não tem nada a ver. Nós vamos ver ensinamentos maravilhosos nos livros de Buda. Nós vamos ver no Mahabharata, no Bhagavad Gita dos indianos, ensinamentos fantásticos. É um livro maravilhoso. Nós vamos ver ensinamentos maravilhosos em todas as religiões. Não importa a religião, o que importa é a verdadeira religiosidade, que é se religar a Deus, se religar com os espíritos superiores. O que importa são os atos, o que importa são os frutos da árvore e não o nome que essa árvore se dá. Não importa o nome da religião que temos ou frequentamos, o que importa é como nós vivemos a nossa vida, como nós geramos os nossos frutos para deixá-los aqui na terra. É isso que importa.
interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso arbítrio, conforme as nossas escolhas, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. Então isso é uma coisa que a gente vê em quase todas as religiões. As pessoas se transformam em pedintes. Acham que Deus, Jesus e os espíritos elevados, os nossos irmãos da espiritualidade superior, são nossos serviçais, são office boys. Faça isso, faça aquilo, leve aquilo. Isso é infantilidade, isso é criancice. Quando nós realmente entendemos as lições que Jesus nos traz e quando nós começamos a desenvolver a verdadeira religiosidade em nós, nós entendemos que nós estamos aqui para servir. Vamos lembrar que quando Jesus chamou os apóstolos ali para cearem com ele, os apóstolos começaram a discutir entre eles quem era o melhor, quem era o maior dentre eles. Jesus passou a mão numa toalha, numa bacia e começou a lavar os pés de cada um, mostrando a humildade. Ele não falou, ele mostrou quem era o maior ali. Era o mais humilde, é o que servia a todos. Então ele nos mostrou que se ele veio para servir, e ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo de como a vida deve ser vivida, nós também temos que aqui vivermos a nossa vida para servir e não sermos servidos. Nós não estamos aqui para ficar de joelhos no chão pedindo, como mendigos, como pedintes, mas nós estamos aqui para arregaçar as mangas e auxiliarmos naquilo que for possível. Trabalharmos dentro daquilo que nos for capacitado, servirmos da melhor forma possível. É para isso que nós estamos aqui. E nós passamos a entender isso quando entendemos os ensinamentos de Jesus. E que quando entendemos que somos todos deficitários, crianças, que somos todos devedores. Aqui nesse planeta existe muita maldade, infelizmente o mal é que domina, acontece uma série de coisas ruins, mas não existe vítima. Não existe inocente nesse planeta. Então, se não existe inocente, não existe vítima. É sempre a consequência de reações a ações cometidas nesta ou em outras vidas. Então, aquele que fica feliz da vida o tempo todo se sentindo vítima, ó Deus, ó vida, ó azar, ó como eu sou coitadinho, tudo acontece comigo, ó, mimimi, para porque não existe vítima. Tudo que nos acontece é para que nós possamos experimentar o que já causamos no outro e principalmente aprendermos com cada coisa, com cada dor, com cada passagem difícil que enfrentamos aqui na Terra. É para o nosso aprendizado. Não existe vítima na Terra. E compreendemos agora para a felicidade nossa que apenas o Senhor dispõe de recursos para aliviar-nos consideravelmente, porque em verdade se nos é possível tão somente examinar a nós próprios. Nós não vamos julgar ninguém. Não adianta querer tirar o cisquinho, o arguelho, um cisquinho de nada, que é o arguelho do olho do outro, se a gente tem uma trave nos nossos olhos. Nós temos que olhar para dentro e vermos os nossos defeitos, aquilo em nós que precisa ser corrigido. E quem vai nos julgar pela eternidade seremos sempre nós mesmos, através da nossa consciência. Não é Deus que julga, somos nós. Somos nós mesmos que somos os juízes de cada sentimento,
de cada pensamento que nós tivermos. O que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Então, lá no plano espiritual, caem todas as máscaras, caem todos os vernizes de sociedade e somos como somos. Somos verdadeiros, mostrando na nossa aura, mostrando no nosso semblante aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que fizemos, aquilo que realizamos, tanto de bom quanto de ruim. Somos verdadeiros. Não tem fingimento, não tem hipocrisia, não tem Photoshop no plano espiritual. Neste pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos sem qualquer constrangimento de ordem exterior que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados, a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal durante o estágio na escola física. Então, estaremos no plano espiritual sem máscaras, sem fingimento, exatamente com o nosso quinhão visível na nossa aparência, tanto de bom, de coisas boas que fizemos, ou de coisas ruins que fizemos. Muitos de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Então, muitos que ainda trazem consigo vontades, né, de tomar vinho, comer carne, comer doce, fumar, qualquer outros vícios, qualquer outros hábitos, qualquer gostos pessoais, vai ter que se adaptar. Vai ter que, se não desenvolveu aqui na Terra, desenvolver do outro lado a paciência, a tolerância, a disciplina de modificar hábitos. Por isso que é tão importante a gente desenvolver aqui na Terra a disciplina de modificar hábitos, porque a hora que, quando nós chegarmos lá, vai ser mais fácil mantermos a disciplina para modificarmos de novo os nossos hábitos. Vamos parar por aqui, neste capítulo, e vamos continuar na segunda parte deste capítulo.